Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, você ligado aqui no CoachCast do Conte Verde, chegamos à nossa 8ª edição. Eu sou Gabriel Salaf, idealizador aqui dessa bagaça do Conte Verde. Você está aqui no nosso CoachCast, nosso podcast, onde a gente passa por esse mundo de seleções, onde a gente analisa aí resultados, já analisamos a data FIFA, daqui a pouco vamos analisar as Copas que aconteceram aí nessa data FIFA ou depois. E hoje é dia de falar de seleção brasileira, hoje é dia de falar sobre a amarelinha, não só sobre os amistosos, mas falar sobre o que veio, né? A gente gravou aquele podcast lá atrás, antes dos amistosos contra a Guiné e contra a Senegal, falando muito sobre o treinador. Enfim, veio, né? Vieram algumas respostas, com dúvidas, um pouco, talvez, mas a gente vai falar aqui hoje sobre esse rumo da seleção brasileira, né? O que está se tornando. Antes de apresentar quem está comigo, vou pedir para você, por favor, nos seguir nas nossas redes sociais, @ConteVerde_, no Twitter e no Instagram. Ainda não estamos nas threads, porque o Instagram ainda não liberou para você ter mais de uma conta, né, no mesmo celular nas threads, então isso impediu a gente de criar, mas quando estaremos lá, quando estiver disponível. Também siga o CoachCast aqui no seu agregador de podcast favorito, isso ajuda muito a gente, dê sua avaliação, comente, compartilhe, deixe a sua corneta, que aqui, você sabe, aqui a corneta vem com peso, vem suave, mas sempre está presente. E eu vou chamar aqui a minha dupla de cornetas aqui, né, cornetar um pouco a CBF. Elcio vai, Juninho, vai cornetar ou vai acariciar a CBF nesse podcast? Seja bem-vindo. Que isso, bom dia, boa tarde ou boa noite você que está nos ouvindo. Satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez, obrigado pelo convite, mas corneteiro eu não sou. O outro convidado aí, talvez eu acho que é, e eu não sou, eu posso falar, eu falo bem, eu falo mal, mas eu falo... Você é analítico. Exato, eu sou um pouco mais racional aí. Mas, claro, a gente vai dar uma cornetadinha aí básica, a gente vai falar bem também do que pode... do que aconteceu no caso, mas vou deixar para depois, não vou queimar largada aqui. Mas, mais uma vez, feliz por estar aqui participando desse CoachCast. E não esqueçam mesmo de seguir a gente nas redes sociais. E só essa semana tem mais conteúdo. Eu esqueci de passar, eu tô terminando o nosso material ali sobre alguns gols, que ficou bacana também. E essa semana a gente vai ao ar, beleza? Perfeito, Juninho. Estou no aguardo e sensacional saber que tem mais coisa. Quem não viu, já tem um Reels lá dessa data FIFA que o Juninho fez, analisou 4 gols, tá bem detalhadinho, bem legal. Vai ter mais conteúdo sobre as competições que estão rolando. Tá rolando Copa Ouro, tá rolando Copa do Sul-Africano, a COSAFA Cup, acabou agora há pouco a Copa do Sul Asiático. Tudo isso a gente vai trazer lá no nosso Conte Verde. Eu trago então, ô Léo, se defende aí, cara. Você é a corneta, então, é isso mesmo? Vem aqui só pra estourar o Edinaldo? Seja bem-vindo. Saudações aí a todos os ouvintes, saudação Gabriel, prazer imenso estar aqui toda vez para falar sobre a nossa seleção. E pô, essa resenha aí de que eu sou corneteiro é piada, pô. Aqui trabalha com análise, com números. A gente só dá uma soltadinha na opinião ali quando precisa, porque de fato a CBF às vezes dá uma brincada com o nosso coração. Cara, aguentem ficar 5 minutos com o Léo assistindo um jogo, que vocês vão ver se ele é corneteiro ou não. Fica aqui o desafio, a proposta aí para os nossos ouvintes do podcast. Mas é isso, então, pessoal, vamos falar sobre esse tema. A gente falou muito da outra vez lá sobre a questão do Ramon e etc. No jogo contra a Guiné, lá durante a partida, já estavam muito fortes os Mones. O Luiz Roberto entrou, né, e deu a informação que a CBF confirma que Carlo Ancelotti será o treinador da seleção brasileira em 2024, ou seja, quando ele sair do Real Madrid nesse final de contrato dele. A gente falou muito do Ancelotti, da questão de contrato, e aí ficou um zum de e quem que vai ocupar esse cargo até lá? Vai ser o Ramon? A gente já tinha dado meio que nossa opinião meio por cima, né, no outro podcast, pelo menos lembro de falar bem, vocês também falaram sobre essa questão, o Ramon tem que focar no sub-20, o Ramon não dá para... Quem que vai ser esse cara? Daí falaram que ia ser uma indicação do Ancelotti. Aí passou umas 2-3 semanas, e nesta semana, a gente tá gravando isso dia 6 de julho, se não me engano, na segunda-feira, a CBF confirmou que Fernando Diniz vai ser o técnico interino do Brasil. Ele vai assumir a seleção agora, no começo das eliminatórias, vai fazer 8 jogos, né, até a Copa América. E na Copa América, o Ancelotti assume. Fernando Diniz, ao contrário do Ancelotti,
já vestiu a camisa, já falou, já deu entrevista como treinador da seleção brasileira, já deu declaração. Fluminense se manifestou, né? Lembrando, o Fernando Diniz vai fazer o que a gente fazia no Brasfoot, no Futebol Manager, no FIFA, né? Assumir um time e uma seleção. Mas já dando meu primeiro pitaco, futebol real não é futebol de FIFA, de Futebol Manager, de Brasfoot. Enfim, ô Juninho, como que você viu essa decisão? Acho que, pra mim, o que mais pesa não é nem o nome do Diniz. A gente pode até falar do trabalho do Diniz, de como ele pode... Muito válido. Mas de escolher um treinador em atividade no Brasil para ser esse tampão, para ser esse treinador interino de um ano. Você acha que foi o certo? Eu ouvi hoje do Jean Oddi, no Futebol do Mundo, uma frase que me deixou bem intrigado. A CBF fez isso muito pela repercussão negativa que teve o Ramon pelos resultados. Se o Ramon tivesse ganhado os 3 jogos com facilidade, o Ramon ia ser esse cara e bola pra frente. Mas não, precisou trazer um nome de peso para evitar críticas. Você acha que esse medo de críticas, até um pouco bobo, né, sendo que todo esse processo que a CBF tá fazendo, essa salada que a CBF tá fazendo com o novo treinador, é bem pior do que o treinador interino, atrapalhou nisso e talvez não tenha sido ideal você trazer um treinador para cumprir 2 funções? Olha, eu particularmente não gostei dessa decisão muito por alguns fatores, né? Não pelo Diniz, que nem você comentou, não tenho nada contra o estilo de jogo dele, eu até gosto, querendo ou não, eu já até comentei aqui no podcast, se fosse para escolher um treinador brasileiro, provavelmente ele era o mais capacitado, apesar de não ter tanta experiência, também não ter tido grandes resultados, mas querendo ou não, questão de entendimento de jogo e de colocar em prática do jogo também, ele tem muito isso no jogo dele, ele é um atleta, é um treinador muito inteligente, ele tem muito essa capacidade, só que aí vem os fatores. Você ser um treinador de um clube já é uma missão muito difícil, já é uma tarefa muito difícil, porque o dia a dia são várias competições, é uma pressão muito grande. Agora você pegar um treinador de um clube e colocar ainda mais uma seleção, e não é uma seleção qualquer, é uma seleção brasileira, com essa pressão toda que é o quê? Você ser o interino até entrar um Carlo Ancelotti da vida, que é um dos maiores treinadores da história do futebol. Então, é uma pressão que fica para ele, eu tenho certeza disso. Então, eu acredito que acontece muito de que ou ele vai ficar muito de um lado e não vai ficar muito do outro, ou ele vai ficar mais ou menos de um lado, mais ou menos de outro, e isso também não ajuda. Algum lado vai acabar pendendo, né? Então, eu acho que é complicada essa decisão de deixar um interino ali, que ainda mais que tá dentro de um clube. Eu entenderia, talvez, cara, a gente quer um Ancelotti, de qualquer jeito. Mas vamos pegar um treinador para ficar na seleção brasileira interino ali, focado ali. Talvez conversar com o Ancelotti, você tem alguma indicação, não sei. É difícil, é uma situação difícil. Daí também tem a questão da forma de jogar, que eu acho que ele vai falar depois, se você permitir, sabe? Que é muito diferente, mas eu vou explicar depois também um pouco desses dois. Mas eu não concordo muito com essa escolha, novamente, não tanto pelo nome do Diniz, mas pela situação. Ele vai ficar no Fluminense, vai ficar na seleção, que nem você falou, vida real é difícil. Você tem essa pressão do clube, tem essa pressão da seleção, ter os dois é muito difícil de lidar com tudo isso. E, Léo, a gente até comentou no podcast anterior sobre a situação do Ramon, né? O Ramon tinha 2 trabalhos para gerir, estava no meio do Mundial, né? Que foi bem difícil, ou seja, ali para ele já foi difícil. Eu fico imaginando o Diniz. Né? O Diniz tem as obrigações dele no Fluminense, a Libertadores, né? Outras competições, e quando que ele vai ter esse tempo para analisar, né, nomes do futebol europeu, nomes, até mais discussão, acho que meio boba, inclusive, mas é futebol brasileiro, né? Esse papo, não, porque ele se ele convocar 5 caras do Flamengo, ele vai estar prejudicando o Flamengo. Se ele convocar 5 caras do Fluminense, ele vai estar querendo valorizar o elenco dele. Baboseira, na minha opinião, mas como que você vê isso também? Você concorda com a gente que talvez não era o caminho ideal, não o Diniz, mas sim o fato de botar de interino, né? Nem para fazer um processo todo, um treinador que comanda um dos melhores times do Brasil atualmente. Eu concordo com tudo que o Elcio trouxe, com o que você trouxe. De fato, é uma pressão que o Diniz está se colocando nessa posição. Claro, para ele é uma posição privilegiada. Ele está encarando um desafio de trabalhar na maior seleção do mundo. Então, para ele, está sendo uma experiência incrível. Mas a pressão que ele está na posição que ele está se colocando é de pressão constante. Ele vai trabalhar no Fluminense e qualquer resultado negativo é motivo para o torcedor com certeza pegar no pé e usar isso como gatilho. Primeira sequência de derrotas do Fluminense, que pode acontecer, é natural no futebol, vai vir à tona o assunto. O Diniz não está sabendo lidar
O Diniz não consegue carregar tudo, os 2 pianos. Vai aparecer. E assim, conhecendo o futebol brasileiro, isso vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. E quanto ao nome Diniz, também concordo com o pessoal, nenhum problema. É um técnico que já demonstrou que sabe impor o seu futebol, precisa de um pequeno trabalho, mas ele consegue, com certeza na seleção, com o nível de atletas que a gente tem hoje em dia, isso vai ser de fácil acesso, os jogadores vão captar a mensagem. Mas tem a diferença, claro, do futebol que o Carlo Ancelotti trabalha no Real Madrid hoje em dia. Claro, o Ancelotti já trabalhou em diversos clubes de diversas formas diferentes, já atuou com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com futebol apoiado, com futebol mais cadenciado, mas no Real Madrid ele está lá faz anos e jogando um padrão de jogo muito bem nítido, onde a base dele é o meio de campo, aquela trinca de meio de campos que está rodando agora com jogadores mais jovens, mas a característica se mantém. É muita qualidade, é muita bola trocada, e a gente vai debater mais o estilo de jogo aí, o Elcio vai trazer muito mais detalhe do que eu, mas assim, a minha maior preocupação nesse momento é de fato a pressão sobre o Fernando Diniz. Eu enxergo no Diniz hoje um cara muito capacitado como treinador e profissionalmente, mas eu não enxergo essa mentalidade tão forte para aguentar a tamanha pressão de um clube da grandeza do Fluminense, atuando na Libertadores, atuando no Campeonato Brasileiro, e conseguir carregar uma seleção brasileira, fazer convocações construídas, trabalhar, pensar e desafiar atletas, como o Gabriel mesmo trouxe pra gente aqui, essa picuinha que pode acontecer dos torcedores brasileiros, do Diniz trazer 3 jogadores do Flamengo e dizer que ele tá querendo prejudicar o clube. Eu não vejo no Diniz essa força mental para trabalhar isso. A gente já tem históricos dentro do futebol brasileiro, onde ele teve problemas com o grupo internamente, trabalhando a longo prazo, então eu tenho meu único receio com o Diniz nesse período que ele vai trabalhar como interino é esse. E quanto ao Carlo Ancelotti, cara, é o nome ideal, a gente sempre quis, a gente sempre torceu aqui no ConteCast, a gente colocou sempre esse nome na principal prateleira como desejo para ser o técnico, mas assim, ainda acho que o mundo ideal seria trazer um interino da confiança dele, um interino com conhecimento próximo do dele e que saiba trabalhar o futebol de uma forma muito semelhante à dele. Eu acho que essa do Diniz foi de fato para suprir essa pressão que veio após os amistosos, após partidas complicadas da seleção brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar dos amistosos, e até o primeiro nome que surgiu, né, como esse nome de confiança, foi o do filho dele, né, daí muita gente fala, vai trazer o filho, não sei o quê, enfim. Mas eu até vou devolver a bola para você, Léo, e tocar num ponto que eu tava refletindo muito desde o anúncio do Diniz. E na apresentação do Diniz, sei lá por que isso me chamou muita atenção, é o fato nem do Edinaldo, nem do Diniz falar do Ancelotti. Se há um projeto que está em construção, você tem que fazer esse projeto pensando nem do todo. Pô, o Diniz vai ser assistente do Ancelotti, né? Aqui eu lembro que a CBF, não é a primeira vez que a CBF tenta fazer isso, né? A CBF fez uma proposta pro Chaves, ser assistente do Tite, né? Então, já o que existe lá. Mas esse processo do Ancelotti, a gente discutiu isso da outra vez, está muito estranho, né? Porque, por exemplo, todas as notícias que a gente tem do Ancelotti, do acerto, não sei o que, vem da CBF, vem do Edinaldo. O Edinaldo centralizou isso e ele deixou isso bem claro ali depois da Copa do Mundo, que ele ia fazer o processo. Isso eu acho completamente errado. O Juninho Paulista foi esses dias no Resenha ESPN, que é um programa acho que bem legal, eu gosto de acompanhar, e ele falou, o grande erro para mim disso é não ter uma estrutura. O Brasil hoje não tem um diretor de seleções, você não sabe quem está trabalhando na seleção, não tem uma comissão técnica preparada de base ali montada. O Ramon levava todo mundo, levava o Thiago, que é treinador do Coritiba aqui agora. Enfim, não havia uma estrutura montada como a gente teve durante 7 anos ali, independente do Tite ou não, na CBF, né? Teve com o Sérgio Sampaio, o Silvinho, enfim, vários nomes que passaram ali, né? Até lembro de várias entrevistas do Tite, do filho dele, falando que, para fazer a convocação, cada um pegava 7 a 10 nomes e ficava avaliando durante o intervalo. Eu achava isso muito legal. Hoje você não tem isso. E o Brasil está começando o ciclo sem se reestruturar. E acho que isso pesa muito. E aí a gente não sabe que ponto tá, né? Teve aquela notícia bizarra que o Edinaldo foi pra Espanha falar com o Ancelotti. O Ancelotti não tava na Espanha, né? Tava no Canadá, se eu não tô enganado. Você comentou isso no outro podcast. E aí, nessa semana, imediatamente depois que surge essa notícia do Diniz, vem uma notícia que
o Ancelotti, se receber uma proposta do Real Madrid para renovar, ele vai ficar no Real Madrid. Ou seja, eu acho que é muito mal feita essa gestão, né? E a apresentação do Diniz, sem tocar um A do Ancelotti, me deixou muito assustado. E até mesmo hoje, se eu ouvindo, queria saber de você, Léo, se você concorda, para depois a gente passar para a parte técnica e tática. Se o Diniz também não tá indo nessa, até mesmo o torcedor fluminense, para não voltar para a carreira só no Fluminense, ou para, de fato, se essa negociação continuar estranha, do jeito que tá, o Ancelotti não vier assumir a seleção, ou ele, como o Elcio falou, um dos treinadores privilegiados no Brasil, ele emplacar o nome dele internacionalmente, né? Porque teve até um treinador, assumiu o Nice, se eu não estou enganado, citou ele como uma das referências dele, né? Como treinador, ele tem 34 anos, esqueci o nome dele agora. Mas enfim, você acha que o Diniz também pode se aproveitar disso e todo esse processo que você deve estar fazendo, que é completamente estranho? Tá, sim, de fato, esse processo está muito obscuro pro público, pros atletas que vão ingressar na seleção brasileira, que isso é o principal, é o coração da seleção brasileira. Imagine o que não passa na cabeça dos atletas de pensar, hoje eu vou estar treinando com o Diniz, daí lá no que vem, na Copa América, vamos disputar o campeonato com outro técnico, se for outro técnico, porque tá tudo muito obscuro. Eu acho que, assim, de tudo que você trouxe, o principal ponto para mim é o fato do Carlo Ancelotti, do Real Madrid, não terem se pronunciado em nada, em nenhum lugar você viu alguma ação do Real Madrid ou alguma ação do Carlo Ancelotti dizendo que de fato ele tem um acordo e que ele tem um acordo com o próprio Real Madrid, de que caso o Real Madrid queira que ele fique, ele fica. Eu acho que essa escuridão das informações traz muita insegurança para o processo. Enquanto ao Diniz, eu acredito que para ele é uma oportunidade. Eu não vejo ele sendo oportunista no lado ruim da palavra, como um traidor do torcida do Fluminense, como se quisesse abandonar, mas qualquer técnico na posição dele, que não tem uma carreira consagrada, mas tem um futebol, tem conhecimento para agregar muito, aceitaria essa proposta. Assim, eu vejo que ele está de coração aberto para esse desafio. E assim, super vou apoiar. Vai ser um ano aí que a gente vai estar na torcida para que ele apresente um excelente futebol, que ele tire o melhor dos atletas, que ele faça convocações incríveis e que a gente se surpreenda com ele. Mas, de fato, o processo está muito obscuro e trazendo muita insegurança para todas as partes. Essa bagunça da CBF, que o Salaf trouxe todo o processo, toda a estrutura que a gente não tem, é muito triste, porque a gente consegue ver aqui no nosso vizinho mesmo, a própria Argentina, trabalhando os ídolos dela na base. O Mascherano trabalhou recentemente na seleção de base da Argentina. O próprio Scaloni, que hoje é o atual campeão do mundo, veio de lá. Isso tudo é projeto. Não venha dizer que é loucura, que foi, foi sorte. Isso não é sorte, existe um projeto. Claro que tem muito da capacidade individual do técnico, mas de fato existe um projeto. E eu acho que a seleção brasileira sai alguns passos atrás das outras quando não tem esse processo e quando não tem uma estrutura base para aguentar toda a pressão e todo o desenrolar de um ciclo de Copa do Mundo, que envolve muito mais do que só convocar atletas. Vai ter atleta que vai lesionar, vai ter atleta que vai se aposentar da seleção, vai ter vários problemas, vão existir vários problemas. Jogos difíceis contra seleções que a gente não imagina que vão trazer dificuldade para o Brasil. Então, eu acredito que o principal problema disso tudo é a insegurança que vai causar em todos os âmbitos do futebol brasileiro. Pois é, e a gente vai passar agora para o ponto que o Juninho tinha até comentado sobre a diferença. E uma coisa que eu achei até interessante, que eu estava refletindo, que para mim, uma coisa, Fernando Diniz nunca foi um treinador, vamos dizer, bombeiro, né? Se ele vai lá, tampa, ser um tampão. Tanto que quando o Fernando Diniz tentou fazer isso, o resultado foi ruim. Se a gente for lembrar lá atrás, foi assim aqui no Paraná Clube, na Série B, né? Não ficou até a final da temporada. Nos trabalhos mais recentes dessa forma, no Santos e no Vasco, o Diniz também não fecha a temporada, né? Chega no meio da temporada e não fecha. O Diniz é um cara que é muito bom para trabalhar nesse ciclo. Ele começa, vai, né? Se você dá o tempo para ele, ele engata, tudo bem. No Atlético não foi tão bem assim, mas no São Paulo foi o contrário. No Fluminense, melhor ainda, ou seja, ele não tem esse perfil. Sei lá, o nome que me veio à cabeça de um treinador que tá numa boa fase e tem esse perfil mais tampão é o Dorival Júnior, por exemplo, que é um cara, se fosse para escolher alguém, eu acho que teria que ser alguém nesse perfil. Mas enfim, tratando de esquema de jogo, Juninho, tratando de estilo de jogo, como que se encaixa aí, já que a gente tá falando de um processo, né? O Diniz ficar um ano, o Ancelotti pegar depois. E digo mais, né? A Copa América começa em 20 de junho, ou seja, o Ancelotti não vai ter tempo para trabalhar basicamente antes da Copa América. Enfim, há semelhanças, há muitas diferenças.
como que você vê que vai ser esse encaixe aí entre Diniz e Ancelotti? Quais são suas expectativas boas e ruins quanto a esse processo aí da CBF? Antes de entrar nesse tópico, eu queria falar também do processo, dentro do processo, mas dessa questão da desorganização da seleção, isso aí afeta muito o nosso futebol em geral, né? O nosso futebol brasileiro mesmo, tanto quanto dentro dos clubes, dentro das categorias de base, porque a gente percebe na seleção brasileira que não tem essa sequência de processos. A gente vê que uma seleção sub-15, ela não é pensada na 17, que é pensada na 20, que é pensada no profissional. Ela não tem esses processos, a gente não tem essa integração. E tudo começaria por essa integração, né? Por isso que quando você falou que, claro, o treinador pode trazer uma comissão, mas você ter um diretor, uma comissão de análise, uma comissão de preparação física, uma comissão de preparação de goleiros, isso tudo faz com que você tenha uma metodologia. Então, que era o que a gente tinha com o Tite, né? Antes do Tite, era o que tinha, um regresso. Exatamente, porque isso aí, querendo ou não, você não vai... treinador, você precisa fazer desse jeito, só que você vai ter, essa é a nossa metodologia, a gente pode se adequar aqui, mas é assim que a gente vai trabalhar. Isso demonstra muito mais organização, isso organiza muito mais e o teu processo fica mais profissional. Então você consegue trabalhar muito mais também as categorias de base, consegue preparar mais, consegue fazer mais transição, e isso também reflete nos clubes, né? Então o futebol brasileiro tende a melhorar, mas não é assim. E falando na questão de treinador, essa questão, depois que eu comecei a trabalhar em clube, eu percebi muito mesmo a diferença que faz o tempo de trabalho. O tempo de trabalho faz muita diferença, porque a gente vê a rotina de, 3 jogos a cada 10 dias, é uma rotina que você chega, só tem que descansar, prepara já para outro jogo, você não consegue fazer treino estratégico, não tem tempo. E na seleção, querendo ou não, vai acabar acontecendo isso, porque o Diniz ele tem um estilo de jogo que é muito mais apoiado, né? Que é um jogo mais posicional, que a gente chama, que ele chega muito mais construindo. O que é? Que é um jogo de aproximação, tentando obter vantagem numérica do adversário. Então ele tem sempre alguém de frente para a bola, tentando se aproximar para jogar em apoio, que a gente chama, jogar de costas para marcação, de frente para a bola, para achar alguém livre e chegar construindo, que a gente chama. Chegar construindo é esse jogo de triangulação, de tabelas curtas, e que vai chegar na grande área no último terço, né? Já o Ancelotti ele tem um estilo diferente. Ele também trabalha, às vezes, de forma apoiada, mas ele chega mais finalizando. O que é? Ele busca aproximação para depois tentar alguma longa, tentar uma bola em profundidade, tentar, geralmente, quebrar alguma linha. Então, o que acontece? Tem muito atleta que ataca espaço. Já o jogo de Diniz é totalmente diferente. É um jogo muito mais apoiado. Tem ataque espaço? Tem. Mas o Ancelotti é só, a maior parte do tempo, ataque espaço. Então, o que quer dizer? O que eu quero dizer? Um chega apoiando, o outro chega finalizando. Isso quer dizer, em breves palavras, é muito diferente, é um jogo muito diferente. E o que vai acontecer? A seleção brasileira vai estar se preparando, apoiada, provavelmente no Diniz, só se, claro, eles se conversarem, a gente não sabe, né, e o Diniz vai mudar o estilo de jogo dele, eu acho difícil. Aí quando chega o Ancelotti, vai ter um jogo muito diferente. E até a gente ter tempo de trabalho, claro que no nível cognitivo dos atletas da seleção brasileira é muito mais rápido, óbvio, eles vão aprender bem mais rápido, mas mesmo assim a gente sabe, seleção tem poucos dias de treino, você treina basicamente jogando, isso vai ser difícil. Claro que eles vão entender, mas às vezes um adendo a se colocar aqui, porque são modelos e estilos de jogos muito diferentes. Então vai ser difícil, eu não sei eu tô até curioso para ver o que vai ser, como é que o Diniz vai ser, porque eu sempre tive a curiosidade de ver o Diniz com material humano, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente sabe que sofre com campo ruim, com um jogador, às vezes, que tecnicamente não tem o primor que ele merece, né, no jogo dele. Na seleção, vamos ver. Só que daí, o que acontece? A seleção vai estar jogando de um jeito. Será que o Ancelotti vai chegar e vai querer colocar o estilo dele? Provavelmente, né? Porque é o Ancelotti. Então vai ficar muito difícil, eu não sei como é que vai ser essa transição lá na frente. Que aula, hein, Juninho? Que aula. A gente é privilegiado aqui e eu concordo com você, né? Acho que isso é totalmente diferente. E, Léo, para passar a bola para você analisar o que o Juninho falou, dar suas impressões, queria que você tocasse um ponto. Você acha que o Ancelotti é um cara, vamos dizer, mais versátil que o Diniz, né? O Diniz, a gente conhece, é um padrão, jogo muito fechado. O Ancelotti já variou em vários esquemas, né? Você mesmo trouxe isso antes. Você acha que ele pode chegar, vamos dizer, adaptando o estilo dele,
Você acha que isso pode pesar de vez mesmo? Como que você acha que vai ser essa relação entre os dois, né? Que Diniz nem cita o nome dele na apresentação do Carlos na seleção. A minha visão, eu acredito que o Ancelotti, com toda a experiência que ele tem, com todo o conhecimento de futebol que ele tem, ele não vai querer chegar na seleção brasileira para disputar uma Copa América em menos de um mês e implementar uma estratégia de futebol com a visão dele. Eu acredito que ele vai tentar trabalhar ao máximo o que o Diniz extraiu dos atletas e colocar toda a mentalidade vitoriosa dele e tudo que ele conhece de bola para adaptar aquele esquema da melhor forma possível. Mas assim, eu acredito que o Brasil vai disputar uma Copa América com uma base de futebol do Fernando Diniz. Eu não acredito que o Ancelotti chegue aqui no Brasil do zero, com trabalho do zero, zero conhecimento da cultura, do formato de jogo, só vendo de longe como o Diniz está trabalhando a seleção e com as informações que muito provavelmente, se esse acordo existe de fato, ele vai receber mensalmente ou toda vez que existir amistosos e treinos, ele vai acabar recebendo e assistindo. Eu acredito que ele vai trazer apenas uma mentalidade vitoriosa e a pequenos ajustes para dentro do que ele imagina de futebol, mas eu acredito que o Brasil vai se espelhar muito no que vem do Diniz nesse um ano. E quanto ao Carlo Ancelotti em si, como o Elcio já deu uma aula espetacular para a gente aqui, com muito conhecimento técnico de todo o conceito de futebol, eu enxergo muito o futebol do Ancelotti dentro daquilo que o Elcio trouxe, claro. Muita bola afundada, trabalhando Vinícius Júnior, trabalhando Rodrigo em profundidade e usando muito o seu centroavante, que é o Benzema. Tanto que quando o Benzema se machuca, o Real Madrid ele tem outra forma de jogar. A gente já viu o Rodrigo jogando de falso 9, já vimos o Rodrigo jogando de centroavante. Então é muito para ele, como a gente falou, ele é muito adaptável, mas sim, o futebol do Real Madrid sente quando não tem o centroavante. Então isso é uma coisa muito bacana de a gente observar na seleção brasileira, que a gente não tem o centroavante hoje em dia, né? Tô falando hoje, 6 de julho de 2023, a gente não tem um camisa 9 definido ainda, apesar do Richarlison ter chamado para ele, né? Essa camisa 9 aí, na minha opinião, vai ser do Vitor Roque mais tardar. Ele vai estar vestindo essa camisa 9 porque é um potencial e é um atleta que encaixa demais para um futebol como o da seleção brasileira. Pois é, a gente até falou, né, dessa questão de opções que a gente tem, né, no podcast. Vamos ver aí na guarda, o Richarlison realmente veio abaixo aí do esperado nos últimos amistosos, nos últimos jogos. Enfim, essa questão aí, vamos ver como fica, né, até vamos passar agora para os amistosos. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa questão de Ancelotti. Diniz, eu quero dizer, né, o Léo colocou ali o ponto de ver Vini Júnior, Rodrigo jogando junto com o Ancelotti na seleção, vai ser muito legal. Eu, como uma Gansete nata, estou ansioso para ver Fernando Diniz convocando o Paulo Henrique Ganso e dando a justiça a ele, pelo menos fazendo uns joguinhos eliminatórios ali contra a Bolívia, Venezuela, só para dar uma alegria à nação Gansete. Enfim, agora vamos passar para os amistosos, dando aquela refrescada na mente, né? Já passou aí algumas semanas. Primeiro, o Brasil enfrentou o Guiné 4-1 para o Brasil no dia 17. Joelinton fez o primeiro gol, o Brasil fez o segundo com o Rodrigo, a Guiné descontou. Éder Militão e Vinícius Júnior fecharam o marcador. O Brasil, como disse um podcaster aí, a campanha de racismo do Brasil tão eficaz contra a atriz que pintou a unha de branco em prol da paz, né? Jogou o primeiro tempo de preto, depois voltou de amarelo. Não muda muita coisa no cenário. E no outro jogo, esse já em Lisboa, esse que a gente teve até enviado especial do Conte Verde lá, vou dar um beijão, um abraço pra Julie. Né, ela foi no jogo, mandou lá algumas imagens e a gente postou no Twitter um caos que estava lá de fora, sem conseguir entrar. Depois ele entrou, o jogo já tinha sido o gol do Paquetá, né? O Brasil sai na frente com o gol do Paquetá. Senegal empata com o Diallo, aí o Marquinhos faz contra, o Mané faz um golaço, o Marquinhos faz o segundo do Brasil, mas o Mané de pênalti fecha o placar 4-2 Senegal pro Brasil. O ramonismo, se é que a gente pode falar assim, fecha seu ciclo na seleção com 2 derrotas, 1 vitória, jogando apenas contra as seleções africanas, né? O Brasil aí perdendo 3 jogos das seleções africanas em sequência, basicamente, né? Se vai contar Camarões lá na Copa, a CAF até deu uma cutucada lá nas redes sociais dela, né? Fez piadinha. Enfim, não vamos analisar os jogos assim, mas eu queria perguntar para vocês, começando com o Juninho. Juninho, quais são os pontos positivos que você viu nesse amistoso, principalmente aí de peças e jogadores, e quais os pontos negativos
que você conseguiu observar nessas 2 partidas? Olha, pontos positivos, confesso, foi difícil de encontrar ali. Eu acho que, querendo ou não, mesmo não tendo feito uma grande partida contra o Senegal, eu gostei da apresentação do Joelinton, não só pelo gol e tudo mais, mas ele mostrou toda a capacidade dinâmica que ele tem. Ele venceu muitos duelos, atacou muito espaço, então ele estava um pouco ainda meio que deslocado, ainda muito pela formação também, que às vezes não encaixou, mas ele fez uma ótima apresentação, 2 ótimas apresentações, eu gostei dos jogos dele. Eu gostei também da questão um pouco do Malcom. O Malcom entrou bem, ele teve algumas criações, ganhou duelo 1 para 1, criou até, nada tão fora do normal, mas foi um atleta que buscou, além do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior dispensa comentários, né? Apesar também de ter ido abaixo, mas ainda assim foi o nosso principal jogador. Mas a questão que eu queria chamar mais atenção para esses 2 jogos foi a nossa solidez defensiva, né? Que isso mostra como um treinador faz diferença mesmo, como uma forma de jogar faz diferença. Com o Tite a gente tinha muita solidez defensiva, sofria poucos gols e também sofria pouco, né? Muito porque, da forma que eu analisei, a gente teve 3 grandes pontos cruciais, principalmente também no jogo contra o Senegal. No jogo contra o Senegal, a gente teve muita dificuldade no bloqueio do funil, que a gente chama, que é o bloqueio ali da grande área em finalização. Por quê? Porque estava sem Casemiro. Bruno Guimarães não conseguiu exercer essa função, não conseguiu mesmo, muito pela fase defensiva, né? Com bola ele já é diferente, claro, mas ele não conseguiu ter essa proteção e a gente sentiu muito. O encaixe de área, que a gente chama também, é que quando entram, por exemplo, uma bola em linha de fundo e a gente encaixa os nossos zagueiros, a forma que o lateral protege, a forma que o volante baixa, estava muito ruim, então a gente acabou sofrendo com isso. E também o nosso pós-perda estava comportamento ruim. O pós-perda é muito de comportamento. Então, se o jogador perde e não já anda para frente para tentar recuperar o mais rápido possível, tem que andar para trás. E o Brasil não estava fazendo nenhum nem outro. Tanto é que o gol do Senegal veio de um pós-perda ruim, que eles chegaram construindo e finalizou num golaço que foi do Senegal. Então, a gente teve esses 3 pontos mais gritantes, a questão do bloqueio do funil ali, do pós-perda e também da questão do encaixe de área. Foi o que eu analisei, e de parte boa, o Joelinton. Não sei o que vocês acharam, mas foi basicamente isso. Eu queria aproveitar, antes de passar pro Léo, Juninho, eu queria perguntar para você, ainda falando sobre essa questão da ausência do Casemiro. Não era o caso de você colocar o André nesse jogo? Eu senti pelo menos isso, que era uma partida para você começar com o André, porque o Bruno Guimarães e o Joelinton, tanto nenhum dos dois, eles têm essa característica de primeiro volante, né? Então, acho que era melhor ter colocado o André ali para, justamente, né, um ataque como o de Senegal, né? A gente viu que tinha muito espaço para eles ali nessa zona ali de funil que você colocou. Com certeza. A minha substituição imediata seria, a do Casemiro seria o André. O André, claro, é um atleta que com bola, ele tem muita qualidade, mas ainda assim a gente pode pensar nele um atleta um pouco mais defensivo. O Bruno Guimarães faz a 5, faz, mas se ele tiver um esquema de jogo bem moldado para ele, aí ele consegue fazer. Se ele tiver que fazer o que o Casemiro faz de coberturas longas, de perseguição, de 1 para 1 defensivo, ele não vai conseguir, e a gente vai ter muito torcedor achando, pô, esse Bruno Guimarães é fraco, esse Bruno Guimarães não serve para a seleção. Por quê? Porque ele está num contexto mal inserido. Então, essa substituição imediata, se a gente não for mudar o esquema, tem que colocar o André, que tem mais características. Não é um Casemiro, não, mas ele consegue ter mais características próximas do Casemiro. Ele tem boas coberturas, 1 para 1 dele é um pouco melhor, ele tem melhor perseguição. Então, eu acho a minha substituição imediata, nesse caso, seria colocar ele. Dá para jogar André e Bruno Guimarães junto? Com certeza. Então, a gente tinha peças para colocar ali, ou talvez para mudar o contexto do jogo, a gente não conseguiu. E daí, por isso que acabou ficando um pouco vulnerável, né? Perfeito, Juninho. E você, Léo? Quais são as suas visões desses 2 jogos? Quais pontos positivos e negativos você traz aqui do Brasil nesses 2 amistosos? Concordo totalmente com o que o Elcio trouxe. A nossa fragilidade defensiva foi o principal ponto negativo, e dentro dessa fragilidade defensiva eu destaco um atleta em destaque que atuou em um dos amistosos, que é o Ayrton Lucas,
ele entrou completamente desconexo de todo o contexto de seleção brasileira. Acho que assim, tava até para quem assiste o jogo por hobby, que não analisa, sentiu que o atleta estava desconexo dos outros atletas. Você via na cara dele que não existia conexão com o que estava acontecendo dentro do campo. Eu acho que isso é um sinal forte de que não existe comando, como o Elcio trouxe, que a falta de um comando, uma orientação tática e técnica para o atleta se posicionar melhor no campo. Na primeira ação errada dele é chamar ele no canto e falar: Ayrton, vamos se movimentar, no Flamengo você faz isso, faça aquilo. Eu acho que essa orientação a gente percebe que do Ramon não houve nos amistosos. Eu acho que faltou essa imposição mesmo da posição treinador e ficou bem nítido nessa situação específica, e não querendo culpar e crucificar um atleta por conta do baixo nível que o Brasil apresentou nas partidas, mas é só trazendo um exemplo claro do que o Elcio falou anteriormente, de que de fato um técnico faz muita diferença, e o Ramon demonstrou nesses 2 amistosos que não tem a capacidade ainda, pode ser que no futuro venha a ter, de ser um técnico de seleção brasileira e até de um clube grande onde existe uma pressão, porque ficou nítido que faltou comando. O Brasil, de fato, estava desorganizado a partir do momento que tomou gol, não soube se recompor dentro do campo, isso ficou bem claro. Eu assistindo o jogo com um pouquinho mais de olhar analítico, você sente que o atleta não está conseguindo encontrar sua posição no campo, atletas de talento. O Bruno Guimarães e o Joelinton no meio de campo, tava nítida a sensação de que faltava alguém orientar a movimentação, a saída de bola, o primeiro passe para quebrar a primeira linha. Isso tudo a gente sentiu que ficou faltando uma orientação, um trabalho tático, de fato, para que aquilo fosse espelhado no jogo com qualidade. E demérito nenhum aos atletas, são atletas de altíssimo nível e que eu acredito que em futuras convocações com um trabalho mais consolidado, com certeza vão trazer muito mais um futebol vistoso e que represente a seleção brasileira. E só tocando nesse ponto, você falou de falta de comando, né? Quem tava lá, a imprensa brasileira que cobriu o jogo, tocou, né, num ponto que no segundo tempo quem tava dando as ordens do banco de reserva, mas era o Casemiro, né? O Casemiro que tava ali no banco de reserva, né? Não lembro se a transmissão chegou a mostrar isso, mas lembro do pessoal lá que tava cobrindo faltar nisso, era ele que tava dando mais ordens no banco de reserva. Isso mostra um pouco aí do quanto o Ramon caiu de paraquedas, muito mais nessa convocação do que na outra. A gente falou um pouco disso no nosso último podcast. Então, a seleção brasileira agora vai se preparar. Vamos ver como o Fernando Diniz vai se preparar, né? Acho que isso é principal, como que vai tomar tempo aí nesse calendário brasileiro maluco para analisar. Um ponto que eu esqueci de falar. Agora o pessoal vai aprender na marra como não existe pausa para a data FIFA no futebol brasileiro, né? O pessoal fala, não, parou para a data FIFA, para e volta no dia seguinte, né? Então, a gente vai voltar um dia depois para comandar o Fluminense. Vai ser curioso, né? Para o pessoal ver que não existe pausa pro... Você quer falar uma coisa, Léo? Você tá com uma cara de intrigando aí, mas não existe pausa, né, pra data FIFA no futebol brasileiro. A gente não tem jogos nos dias que estão rolando jogos, mas um dia depois, acabou a data FIFA, fique à vontade, deu maluco, tem que pegar um jato do outro lado do mundo para jogar, igual fez o Arrascaeta aquela vez na final da Copa do Brasil. Enfim, é isso. Então, próximos compromissos do Brasil. Em setembro, Brasil, Bolívia, Peru e Brasil já é o começo das eliminatórias. A gente vai, antes disso, voltar aqui, analisar a convocação do Diniz, analisar os adversários. Tá chegando a hora, né? A gente gravou um pouco antes, eu e o Yuri Casário, o podcast que vai vir depois desse, sobre as Copas da Ásia, e esfregando as mãos já, eliminatórias na cabeça. Já vai ter sorteio eliminatórias africanas, eliminatórias asiáticas no final do mês. Comebol aí, para começar, a América do Sul começando em casa, então a gente vai ficar de olho e vai ter tudo aqui no Conte Verde, aqui no ConteCast, nas nossas redes sociais, e a minha dupla aqui de seleção brasileira vai estar sempre aí ligada. Valeu, Léo, obrigadão pela sua participação aqui no nosso ConteCast. Valeu, Gabriel, valeu a todos que ouviram até aqui. É sempre um prazer fazer essa resenha com a minha galera aqui, com todo mundo que conhece muito de bola, essa dupla aqui que trabalha comigo faz 10 anos já que a gente resenha sobre bola. Ouvir o Elcio falar de tática, ouvir o Gabriel com todo o seu conhecimento do futebol mundial é um absurdo, e fazer parte disso aqui só traz alegria pra gente aí. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos que estão ouvindo aí, até setembro. E ter você aqui, nosso time também é um privilégio
Sr. Leonardo Dulce. E Elcio Paes Júnior, além de Seleção Brasileira, também os conteúdos lá nas nossas redes sociais, sempre com seus videozinhos de gols, de análises, também tem mais algumas outras pautinhas aí para serem trabalhadas. Juninho, satisfação e até a próxima. Valeu, Salaf, valeu, Leozeira, satisfação, obrigado pelas palavras também, satisfação tá aqui ao seu lado sempre, você também, Salaf, satisfação, novamente obrigado pelo convite, né, é muito bom fazer parte disso aqui, e já tô ansioso mesmo para essa nova fase, para ver se a gente fica meio no escuro, né, eu quero saber o que vai acontecer, tô ansioso pelos novos capítulos aí, e espero estar aqui com vocês aí para a gente comentar na próxima fase o que vai ser, talvez convocação, o que tiver, pra gente comentar, o Léo cornetar no caso, né? E a gente tá aí, tá brincando, Léo, valeu, tamo junto. E sucesso pra todos nós. É isso, meu sangue bom. Eu espero que num desses capítulos tenha Paulo Henrique Ganso com a camisa da Seleção Brasileira, opinião pessoal aqui totalmente colocada. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do ConteCast 08. Lembre-se, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, @ConteVerde_, e também siga aí o ConteCast no seu agregador de podcast favorito, onde você escute, dê sua avaliação, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário aqui, deixe sua corneta, faça igual o Léo, a gente também aceita uma cornetada na boa aí, acho que é ao contrário de CBF ignorou a gente, né, não ouviu o ConteCast, a gente escuta você nas suas avaliações, elogios, críticas, deixa aí sua sugestão e esperamos você na próxima. Forte abraço, até lá!